Olá, estou de volta com a nossa psicanálise do cotidiano. Hoje com o tema O Caçador e o Dragão. Na verdade, esse tema é baseado num mito que eu criei, um mito que fabulei para falar sobre algumas qualidades negativas, que surgem nas relações amorosas. Pessoas que acabam por se surpreender, por perceber qualidades negativas, que não se mostram no início das relações. Quantas vezes ouvi isso no consultório, que depois de alguns meses ou anos, a pessoa parece ter aprendido verdadeiramente quem era o outro, descobriu quem era o outro, agora eu sei quem você é. Essa ideia, de você descobrir repentinamente, pode ser bem ilustrado pelo mito, do caçador e do dragão. E vocês vão perceber que ninguém descobre abruptamente uma coisa que já não tinha visto. Na verdade, muitas vezes nós nos negamos a observar uma coisa que é óbvia desde o início. Então, para começar, deixa eu contar aqui o mito. O mito se dá num tempo mágico, no tempo que existiam cavaleiros e dragões. Dentro desse mito, havia um grande caçador de dragões que se depara com o último dos dragões. Estava se encerrando a época mágica dos dragões. E o caçador, ao olhar para o último dos dragões, sentiu algo muito diferente do que deveria sentir. Por quê? Porque ao invés de matá-lo, ao invés de tentar exterminar o dragão, ele se apaixonou pelo dragão. Era um dragão reluzente, colorido, com escamas lindas, enorme, gigantesco e com uma espécie de virilidade em comum, uma força, em comum. Isso tudo, todas essas qualidades, fizeram com que o caçador, ao invés de golpear, de matar o dragão, o levasse para casa. E chegando em casa, o dragão passou a atacá-lo e, por fim, acabou por comer o caçador. Então, ao invés de amor, o dragão comeu aquele seu amante. Mas antes de comê-lo, o dragão resolveu explicar por que estava fazendo aquilo. Atentamente, nos seus últimos momentos, o caçador ouviu a seguinte explicação: eu até te amei também, até me atraí pela sua pessoa. Porém, eu sou um dragão e eu não posso trair a minha natureza. A natureza do dragão é comer o caçador. Por isso, eu serei fiel à minha natureza. Vejam, que a ideia aí do caçador e do dragão tem uma relação muito íntima com a ideia de você trair a si mesmo. Por que o caçador acabou sendo devorado? Porque ele não percebeu a sua verdadeira natureza. Ele desconsiderou a sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza era matar, exterminar os dragões. Ele traiu a sua natureza, mas o dragão não pôde fazer o mesmo. Até no final do mito, o dragão o ataca e o devora exatamente porque queria ser fiel à sua natureza. O que isso tem a ver com as relações amorosas? Isso tem muito a ver com aquele caso típico de pessoas que se casam com alguém porque querem mudá-lo. Ele sabe que o indivíduo não presta, ele sabe que o indivíduo não é uma boa pessoa, mas mesmo assim ele quer manter-se cego. Quantas vezes não diz, para outros: eu sei que ele pode mudar, eu o mudarei, eu sei que o casamento o transformará. Na verdade, esse indivíduo, semelhante ao caçador infiel,
está, infelizmente, né, traindo a sua natureza, não percebendo a sua verdadeira natureza e querendo que o outro traia a sua própria natureza. Com o tempo, quando esse indivíduo for traído, quando esse indivíduo, né, for passado para trás, ele vai se queixar que o outro se revelou. Mas na verdade ele sempre soube aquilo que o outro era. Ele preferiu deixar isso inconsciente. Então essa metáfora, né, do caçador infiel e o dragão é a metáfora que diz que você deve dar sempre vazão a um conhecimento, né, subterrâneo que aparece quando você se relaciona com as coisas. Dê ouvido ao seu coração, dê ouvido àquilo que a sua mente diz que está acontecendo. Não seja controlado só pela emoção, não seja controlado só por essa parte, né, emocional, por essa parte afetiva. Ao contrário, busque entender melhor quem é o outro. Se você quer aprender a amar bem, você vai ter que aprender a amar conhecendo o outro, se exibindo, mostrando e deixando que o outro também te conheça. Não adianta você se apaixonar só por uma imagem, não adianta você ficar apegado só aos aspectos belos, bonitos, né, do objeto. Não recrie o objeto, não idealize o objeto demais. Quando as pessoas te dizem, olha, esse indivíduo é estranho, ele não me parece confiável, mesmo que eles não estejam falando a verdade, por favor, dê margem para ouvi-los, dê condições deles falarem aquilo que eles pensam a partir da ótica deles. Então é importante entender que aquele que não quer sofrer no amor tem que aprender necessariamente que amar pressupõe aprofundamento, que amar não pode ser uma coisa apressada, não pode ser uma coisa norteada só pela paixão. O caçador infiel que se apaixonou acabou esquecendo, né, que a sua paixão não iria transformar aquilo que estava além dele. Foi exatamente isso que aconteceu com o dragão, né? O dragão foi mais verdadeiro do que o próprio caçador. O dragão acabou por realizar o seu propósito. Qual era o seu propósito? Se alimentar de caçadores. Por isso, se você quer caçar no campo amoroso, se você quer aprender a ser feliz com o outro, não fabrique esse outro. Busque conhecê-lo dentro do seu mundo real. Busque conhecê-lo a partir das suas verdadeiras qualidades e não qualidades forjadas pelo seu olhar. Eu chamo de pavonização. Há pessoas que pavonizam, criam, né, um monte de adorno, de enfeites para aquele que eles querem amar, que eles se obrigam, né, a verem como perfeitos. Isso é um passo ao sofrimento. Espero que esse mito, né, do caçador infiel e o dragão tenha ajudado a vocês. Reflitam, porque em cima desse mito, dessas imagens, aprendemos que você não pode mudar a natureza do outro. Se já é difícil mudar a sua própria natureza, o que dirá mudar a natureza do outro com o tempo? Essa coisa de que depois do casamento ele muda, ele se transforma, isso daí, como se diz no português vulgar, é uma furada. Você estará adentrando um campo muito perigoso. Com o tempo, é mais fácil você mudar do que o outro mudar. Você vai sofrer a beça porque você quer que a natureza do outro se ajuste à sua própria natureza. Que o desejo do outro se ajuste ao seu desejo. Que os seus sonhos se ajustem aos sonhos, né, do outro. E os sonhos do outro aos seus. Você vai ter que aprender que você pode
sonhar à parte, você pode ter os seus propósitos, você pode ser alguém original e mesmo assim amar o outro pelo que ele tem de diferente. Agora, o que você não pode fazer é acreditar que o outro é meramente uma extensão da sua mente, que ele é a sua alma gêmea, que ele não tem diferença nenhuma, né, das suas ilusões. Ele é a encarnação daquilo que você esperava. Na verdade, ele é apenas uma alucinação, é apenas um delírio seu. Por isso, a metáfora aí do caçador infiel e o dragão serve exatamente para que você respeite, antes de mais nada, a sua natureza e aprenda a respeitar também a natureza do outro. Um abraço e até o próximo vídeo.